Você já parou para pensar o porquê os preços vêm subindo cada vez mais rápidos quando a gente vai fazer compras no supermercado? Isso é a inflação em ação. Mas afinal, o que é a inflação e como ela impacta diretamente o seu bolso e principalmente o que você pode fazer para se proteger dela? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é a inflação de uma forma simples e prática. Mas antes disso, assista esse vídeo. กินติมปะ เฮ้ย ขอต้อนรับสู่รายการ ออมโลกผ่านดาวเสาร์จนค้นพบโลกใหม่ เด็กคนนี้มีแววอัจฉริยะผู้ที่จะคิด ป้าซื้อลูกชิ้นลูกหนึ่งได้ไหมครับ อ๋อ ไม่ได้ $66 million for the private station. จะอิ่มเหรอ ค่าเงินลดลงทุกวันเก็บอย่างเดียวไม่พอ A inflação nada mais é do que o aumento generalizado dos preços. Vamos supor que você tenha R$ 10 hoje. R$ 10 você consegue comprar uma média de 5 pães. Daqui a 1 ano, 2 anos, você tenta comprar a mesma quantidade de pães e você vai ver que você precisaria de R$ 12 para comprar a mesma quantidade de pães. Aí você se pergunta, ué, por que isso? É exatamente isso que é a inflação. A inflação, ela é o seu dinheiro perder o poder de compra. Ou seja, o seu dinheiro vale cada vez menos. Então, a gente tem alguns tipos de inflação. O primeiro deles é a inflação por demanda. A inflação por demanda é nada mais, nada menos do que os consumidores consumirem mais do que as empresas conseguem produzir. Um exemplo bem claro disso é na pandemia. Na pandemia, a gente viu os preços subirem muito, por causa que tinha muita gente querendo adquirir um produto, só que não tinha o produto. Então, no mercado, quanto há escassez, o que acontece? O preço sobe. Então, a gente viu bastante isso com o álcool em gel. Se você pegasse aí em 2019, 2018, um álcool em gel de 500 gramas aí, custava em média de 10 a 15 reais. Já no pico da pandemia, esse mesmo produto custava de 25
a R$ 50. E por que teve esse aumento generalizado tanto do álcool em gel, do papel higiênico, da alimentação? Porque quando os consumidores acharam fosse ficar na pandemia, ficar trancado, eles queriam estocar comida. Então eles compravam muitos produtos e isso acabava com os estoques dos supermercados, acabava com a produção das empresas. E o que aconteceu? Elas elevaram o preço para diminuir o nível de consumo. Então, se você quer ver esse mesmo produto, você vai ter que pagar mais do que você pagaria antigamente para dar uma freada no consumo. E outro tipo de inflação que a gente tem é o custo, inflação por custo, que é quando tem um aumento nos custos de produção de algum produto. Vamos dar o exemplo da farinha Dona Benta. A farinha tem como matéria-prima o trigo. E ultimamente aí em 2020, 2021, ocorreu a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Para você que não sabe, a Rússia e a Ucrânia são os maiores exportadores de trigo no mundo. Então, o fato de eles estarem em guerra, o que aconteceu? O trigo subiu muito o preço. E com isso, a Dona Benta, fabricante de farinha, compra o trigo mais caro. Então o custo de produção dela aumenta. E ela pensa, comprei o trigo mais caro. Eu não vou vender o trigo pelo mesmo preço porque senão eu vou sair no prejuízo. Então o que eles fazem? Eles aumentam o preço para conseguirem ficar no lucro. Até tudo bem. Mas o que acontece? Tem uma fabricante de macarrão. A fabricante de macarrão tem como matéria-prima a farinha de trigo. E como a farinha de trigo teve um aumento, a produtora de macarrão, consequentemente, vai comprar essa farinha mais caro. Então, o custo de produção dela vai ficar mais caro. Então, pelo fato do custo de produção dela ficar mais caro, ela também vai aumentar o preço de venda do produto final para que ela tenha o lucro, para que ela consiga se manter. E assim, segue esse ciclo e tem um aumento generalizado dos preços, causando assim a inflação. E o último, que é um pouco mais complexa que a gente tem, é a inflação inercial. É quando as empresas aumentam os preços esperando que os custos futuros também subam. Então, o impacto disso foi o que aconteceu em 2021, com a alta do combustível e a alta da energia elétrica, que são coisas essenciais para o funcionamento do nosso mundo. E que através do combustível é que chega as cargas de alimentos, que chega os eletrônicos. Tudo que a gente tem hoje veio de algum lugar, foi exportado de algum lugar e teve um meio de transporte. Esse meio de transporte usava combustível ou até a própria eletricidade, que já está chegando, os caminhões elétricos também fazem parte disso. Então tem esse aumento. Então as empresas aumentam esse custo pensando que vai ficar mais caro devido ao aumento do preço. Isso é bem comum com o preço do combustível. Principalmente você viu na greve dos caminhoneiros, quando teve a greve dos caminhoneiros, o combustível foi lá nas alturas, toda a alimentação também foi lá nas alturas, porque não tinha mais quem entregar. E isso gerou uma inflação gigantesca nesse período. Tudo estava extremamente caro e escasso no mercado. E se você parar para pensar, no vídeo que você acabou de assistir, do menininho que queria comprar o telescópio, que tinha o sonho de ser astronauta, aconteceu algo bem parecido. Se você parar para analisar, ele estava juntando para comprar o telescópio. E o que aconteceu quando ele foi comprar o telescópio? O preço subiu. Mas por que o preço subiu? Foi do nada? Não foi do nada. Se você parar para reparar, bem naquela hora estava tendo o lançamento de um foguete. Então o fato
de ter um lançamento do foguete, todo mundo tá assistindo, isso foi uma demanda. O que o estabelecimento pensou? Olha, tá passando o lançamento de um foguete num telejornal, então todo mundo vai estar assistindo. E depois disso, muita gente vai se interessar pela astrologia. Então eles podem aumentar a procura de telescópio. Eu vou aumentar o preço esperando essa demanda acontecer. E isso é exatamente a inflação inercial, que foi o que foi demonstrado no vídeo. Tá, mas tá bom. Entendi o que é inflação, mas e agora? O que eu faço para proteger o meu dinheiro dela? É uma boa pergunta. Quando você tem a inflação, que é o seu dinheiro perder o poder de compra, o que você pode fazer para que você não perca esse poder de compra e que esse poder de compra se mantenha? Como você já sabe, uma opção excelente são os investimentos. Através do investimento você consegue não só proteger o seu poder de compra, como aumentar o poder de compra. As ações e os fundos imobiliários fazem isso, porque se você pensar, as empresas, todos os aumentos de custo que ela tem, igual eu dei o exemplo da Dona Benta, dei o exemplo da gasolina, todas essas empresas repassam o preço aos consumidores finais. Então, logo, eles lucram mais e eles repassam esse lucro para os acionistas. Então, isso é uma forma muito boa de você também se proteger da inflação e ter uma rendinha pingando aí na sua conta todo mês. Mas agora também um dos que são aí os mais importantes são títulos públicos, muitas vezes ligados à inflação. A gente tem vários. A gente tem o Tesouro Direto, né, que é o pós-fixado. A gente também tem o IPCA. O IPCA é IPCA mais algum percentual. O que é esse IPCA? O IPCA é a inflação. E são os investimentos mais seguros que tem. Mas afinal, em que você investe? Uma das melhores opções que a gente tem é o IPCA mais uma taxa. Mas afinal, o que é IPCA? IPCA é nada mais nada menos que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E o Tesouro Nacional, ele te dá esse percentual, que é o IPCA, mais uma taxa. Então você não só mantém o seu dinheiro com o poder de compra, porque ele se reajusta à inflação, porque esse IPCA, ele é variável. Então o IPCA, ele vai variar do valor que está o IPCA na data que você fez a compra. Então é o único que varia. Então você fez o comprar, o IPCA está de 5%. Se ele vai para 6%, o IPCA aumentou, então você vai ter mais rendimento. E essa taxa fixa garante que você vai ficar acima do IPCA. Então você não só vai manter o seu poder de compra, quando você vai aumentar o seu poder de compra. Então, isso é uma excelente opção. E a gente tem vários outros, como o pós-fixado, que também é uma que você trava uma taxa também. O pré-fixado também. Você trava uma taxa que possa ser que renda mais ou pode ser que renda menos. Isso você tem que tomar muito cuidado, porque você pode perder dinheiro dependendo da marcação a mercado. Então é algo que tem que ser analisado. Eu vou trazer um vídeo sobre a renda fixa, mostrando todas as opções que tem e como a gente pode estar investindo, estar escolhendo as melhores. E o principal, que é extremamente importante falar, é diversifique. Não coloque todo o seu capital em um fundo, não coloque todo o seu capital em renda fixa, não coloque todo o seu capital no IPCA. Porque o IPCA é muito seguro? Sim, é muito seguro, porque está atrelado ao governo. Tem aquele de o governo vai te pagar
porque tem a garantia do governo, porque se o governo não puder te pagar, ele vai simplesmente imprimir mais dinheiro para estar te pagando. Então, diversificar é o melhor caminho de você ter uma boa rentabilidade, ter bons resultados, ficar acima da inflação e conseguir ter bons resultados financeiros. Porque colocar todos os seus ovos numa cesta, se ela cair, ela quebra. E você quebra junto. Então diversifique. Muito importante que você diversifique. Mas e aí? Conseguiu entender um pouco melhor sobre o que é a inflação? Como se proteger dela? Deixa aqui nos comentários algo que você queira que eu faça algum vídeo ou algum comentário seu, alguma parte que você gostou, alguma parte que você não entendeu, para mim tá podendo explicar para vocês. No mais foi isso. Agradeço a todos que assistiram até aqui e vou me despedindo. Foi um prazer falar com vocês e até a próxima.